Então, iniciando a segunda aula da Semana da Consulta Farmacêutica, tá? E hoje trabalhando com grupos especiais. Então, quem está aqui comigo no Meet vai poder acompanhar essa segunda aula, que é uma aula especial falando sobre grupos de crianças, né? Grupos que a gente tem uma assistência especial, que o farmacêutico pode desenvolver uma atividade particularmente que pode ajudar na condição de saúde desses pacientes. E claro, né, a gente vai trabalhar também com gestantes e idosos, esse que é interessante dentro desse aspecto dos grupos especiais, dos pacientes que precisam de uma assistência, que a gente tenha segurança nesses atendimentos, beleza? Fico feliz de ver vocês estarem aqui comigo e vou só fechar a minha imagem aqui, quem quiser perguntar, tirar alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês aqui dentro, tá? Manda boa noite aí também, depois vocês podem colocar da onde que vocês estão, para a gente trocar essas ideias. É sempre legal a gente poder conversar um pouco sobre isso também. E vamos lá, primeiro eu vou começar com crianças, então essa aula já é uma aula que a gente vai já trazer o conteúdo voltado à assistência, né, farmacêutica de crianças, principalmente focado em problemas de saúde autolimitados, algumas situações clínicas de problemas de saúde que são problemas de saúde autolimitados, que vão melhorar, o que você vai auxiliar o seu paciente a melhorar a sua condição de saúde, beleza? Esse é um aspecto extremamente importante porque criança a gente tem muito receio muitas vezes, né? Tivemos recentemente agora um caso muito complexo, que foi uma situação onde houve uma dispensação incorreta, né? Trocada de um produto. Eu não vou entrar no mérito nem na discussão sobre isso, mas foi uma situação que trouxe à luz também essa questão da margem de segurança com relação ao uso de medicamento em criança. A gente tem sim um risco maior porque a criança tem uma composição corporal um pouco diferente do organismo do indivíduo adulto. Além dos sinais e sintomas terem características diferentes, né? Quando você pensa, por exemplo, em criança, você tem situações clínicas que cursam com alterações, com situações fisiopatológicas de forma bem diferente. Por exemplo, uma infecção de trato respiratório, ela pode também trazer, junto com ela, alterações do sistema gastrointestinal. Então, quando você fala do desenvolvimento de infecções de trato respiratório, a criança pode chegar, né, junto com a mãe lá na farmácia, e a mãe, a hora que você vai perguntar para ela o que ela está sentindo, ela está tendo diarreia. Está com o nariz escorrendo também, mas está tendo diarreia. Esse é o sinal principal que a mãe pode relatar para você. Mas será que a diarreia é o problema principal? Ou será se esse é realmente a queixa que deveria ser relatada pela mãe? Então tem algumas situações que cursam de forma diferente. Eu vou começar falando um pouco sobre tosse, vou falar do anti-histamínico também. Então na aula aqui eu já estou mostrando alguns medicamentos que são expectorantes. A gente citou isso ontem na aula de ontem, na primeira aula, então não vou ficar também passando novamente, né, todas as informações, mas é legal a gente discutir um pouquinho sobre isso para trazer essa possibilidade de orientar de forma segura, tranquila, esses pacientes. Então, quando eu falo do sistema respiratório, estou falando aí de tosse, ontem a gente fez uma anamnese farmacêutica, eu coloquei lá 6 perguntas que precisam ser feitas, principalmente no caso de pacientes com tosse, né? Quando começou, qual é a característica, qual é a frequência, o que melhora, o que piora, se é criança, se é gestante, se vem com outros sintomas associados. Então a gente já colocou isso na aula de ontem. Quem não assistiu, eu coloquei no grupo aí para vocês assistirem. E eu vou colocar aqui de forma bastante prática alguns expectorantes que são interessantes para utilização também nessa faixa etária. Então, por exemplo, eu poderia citar para vocês aqui 3 expectorantes que têm uma ação terapêutica bastante efetiva em crianças com quadro clínico de tosse produtiva, no caso do ambroxol, bromexina e acetilcisteína. Especialmente ali, eu vou colocar o ambroxol, que eu citei até ontem também, como uma possibilidade terapêutica, principalmente quando a criança já está usando um antimicrobiano. Então, se ela está usando a amoxicilina, por exemplo, o ambroxol pode auxiliar e melhorar o efeito da amoxicilina sobre o sistema pulmonar, já que ele tem uma ação mucolítica, ele tem uma ação que ajuda a aumentar a secreção e a eliminação dessa secreção pulmonar, então ele facilita e melhora essa condição respiratória da criança. A bromexina segue no mesmo modelo, então se eu pegasse uma criança, por exemplo, que ela está usando um antimicrobiano por uma infecção pulmonar, e aí ela está ainda com muita secreção e tosse, uma alternativa bastante interessante seria usar ou a bromexina ou o ambroxol.
Professor, e a acetilcisteína? Coloquei a acetilcisteína aqui na lista e eu vou lembrar vocês que a acetilcisteína pode ser empregada também de forma inalatória. É bom a gente lembrar disso porque a nebulização, tá? A utilização dessa medicação na forma inalatória melhora muito a presença do medicamento no sistema pulmonar, melhora também a lubrificação e hidratação desse sistema respiratório e faz com que eu tenha uma eliminação maior da secreção. Então muitas vezes a mãe pergunta, mas eu poderia fazer inalação? Pode, principalmente com soro fisiológico, com um soro para fazer a eliminação da secreção pulmonar, para fazer hidratação. Quero lembrar uma coisa, um dos principais expectorantes que a gente tem é água, tá? Tem até médicos que falam, não vou prescrever expectorante não, que não serve para nada, tem que tomar água. Tomar água ajuda muito, mas a gente sabe que a criança não é do jeito que a gente imagina como é um adulto. Falar, tu tem que tomar 3, 4 copos de água ali, o adulto consegue fazer um esforço e toma. Criança é diferente, eu tenho 3 filhos, eu sei como é que funciona. Não adianta a gente querer obrigar, ela não vai tomar, não é a rotina, ela não está acostumada, ela não vai tomar uma quantidade maior de água. Muitas vezes ela toma só quando ela sente aquela sede ali mesmo. Então o que você faz? Você pode usar o expectorante e você pode usar também a nebulização com solução fisiológica. Essa nebulização só com solução fisiológica poderia ser feita 3 a 4 vezes ao dia para melhorar a fluidificação e a melhora da eliminação da secreção pulmonar. Então isso é bom, isso hidrata e ajuda bastante nesse processo. Lembrando que a gente vê muita prescrição também de glicocorticoide associado, tá? O senhor, e o glicocorticoide entraria aí nessa lista? Poderia ser utilizado? Sim, o glicocorticoide pode ser utilizado, ele pode ser uma alternativa terapêutica para diminuir a produção da secreção, mas a gente precisa lembrar que exige a prescrição médica e também lembrar que o glicocorticoide muitas vezes deve ser associado ao uso de um antimicrobiano quando tem um quadro clínico de infecção. Então, o paciente está com infecção pulmonar, ele vai ter necessidade do uso do medicamento da família dos glicocorticoides, por exemplo, um clenil inalatório, na maioria das vezes ele está associado ao uso de um antimicrobiano, uma amoxicilina com clavulanato ou algum antimicrobiano que o médico possa ter prescrito. Por quê? O glicocorticoide vai abrir as portas de entrada desse medicamento, na verdade, do antimicrobiano, para conseguir atingir as bactérias naquele sistema pulmonar. Então, por exemplo, um clenil, ele tem uma função interessante nesse processo da nebulização, porque ele pode diminuir a produção da secreção, diminuir a congestão pulmonar, a produção de muco, facilitando com que você tenha penetração do antimicrobiano no tecido. Então é legal a gente lembrar essa informação, porque a gente fica, mas o glicocorticoide vai baixar a imunidade e tal. No caso da nebulização, ela tem uma ação só pulmonar praticamente, quase que não tem efeito sistêmico. Então poderia ser utilizada e é uma alternativa muito usada pelo médico para fazer com que você tenha uma melhora da chegada do antimicrobiano até o tecido pulmonar. Tirando essa história do antimicrobiano, do glicocorticoide, lembrando que o glicocorticoide tem que ser feita a nebulização com o uso daquele aparelho que não é ultrassônico, tá? Só para reforçar isso também, que muitas vezes a gente fala, usa ultrassônico porque não derrama, que dá para usar na criança deitada, dá para usar também, não faz barulho, não vai acordar. O ultrassônico não é bom para você fazer o uso de nebulização em criança, ou melhor, com medicamentos que tem na composição glicocorticoide, porque você não tem uma quebra das partículas de forma adequada e a penetração dessa medicação fica reduzida. Então acho interessante a gente reforçar essa informação e trazer também essa orientação. Se vai fazer o uso com glicocorticoide, se é necessário nebulização com glicocorticoide, é importante que se faça essa nebulização utilizando o aparelho convencional e não o ultrassônico, combinado? Mas vamos trazer aqui algumas outras questões. Ontem eu até citei isso, eu vou só reforçar rapidamente. A acetilcisteína, ela pode fazer a nebulização, tem uma ação expectorante extremamente eficiente, talvez um dos melhores, talvez o melhor de todos ali. Mas vamos lembrar que tem um benefício a mais a cebrofilina. Eu queria trazer a cebrofilina aqui, porque ela é interessante no sentido de que ela promove um efeito broncodilatador leve. Muitas vezes você precisa desse efeito broncodilatador para melhorar um pouco a respiração daquela criança, daquele indivíduo que está fazendo uso do expectorante. Então, comparando aqui entre os expectorantes, a cebrofilina talvez seja o único que tenha um pouco desse efeito
broncodilatador leve. Então eu gosto de colocar ela aqui, gosto de trazer essa possibilidade, porque ela é uma alternativa terapêutica interessante para quem está tendo um pouquinho mais de dificuldade ou desconforto respiratório leve. Ela pode ajudar a melhorar. Ela não é um salbutamol, ela não é um agonista beta-adrenérgico, ela não tem exatamente esse mecanismo, mas ela tem na sua ação, na sua atuação, um efeito não só expectorante, mas também que ajuda a fazer com que você tenha uma melhora do quadro respiratório, melhora da capacidade de absorção, de troca desse oxigênio no tecido pulmonar. Então, fazendo essa comparação com a cebrofilina e a acetilcisteína, lembrando que a acetilcisteína tem uma função extremamente interessante no processo de eliminação da secreção, de expectoração e de fazer com que a pessoa consiga respirar melhor para eliminar essa secreção pulmonar. Então é bem legal a gente trazer essas comparações também. É importante a gente reforçar também outra questão que é bem legal a gente trazer aqui. Tá? Quando a gente pensa no expectorante, você está pensando numa medicação que na maioria das vezes aumenta a tosse, tá? Ela não faz um efeito de suavizar ou de inibir o processo da tosse. Ela tem uma ação contrária, ela tem uma ação para fazer a expectoração. E para expectorar, você tem que tossir. Na maioria das vezes a criança ela não vai escarrar aquele catarro, mas ela vai fazer com que você tenha, ela vai engolir, né, aquela secreção e vai sair pelas fezes. Por isso que muda muitas vezes até a coloração das fezes em algumas situações. Mas é uma forma de você fazer a expectoração. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a mãe, né, ela acha que vai tomar aqui a acetilcisteína, vai parar de tossir hoje à noite e pronto, já vai dormir melhor. Sim, com o passar do tempo, o tratamento ele vai fazer com que você tenha uma suavização, uma diminuição da tosse. Por quê? Porque ela vai diminuir a secreção, ela vai eliminar essa secreção que está presa no pulmão e isso vai fazer com que a criança melhore. Mas lembrando que no início você tem um aumento dessa tosse para tentar excretar, eliminar essa secreção do tecido pulmonar. Eu gosto de falar isso porque ele não é um antitussígeno, tá? É diferente e antitussígeno tem muita especificidade, tá? A gente não vai entrar hoje nesse detalhe, mas é muita especificidade. Se tiver alguma dúvida, você manda aí, a gente tenta responder. Considerando também que a criança pode ter um processo alérgico, o que poderia ser interessante que dá para você utilizar ou que poderia ser alternativas terapêuticas como antihistamínicos, tá? A gente falou do expectorante ali como opção terapêutica. De antihistamínico eu coloquei 3 que são utilizados acima de 6 meses de idade. Lembrando que a gente tem poucos estudos, tá? A maioria dessa utilização é utilização prática. Então é a utilização do dia a dia que a gente percebe que tem benefício. E os antihistamínicos de segunda geração são mais interessantes, principalmente por quê? Porque os antihistamínicos de primeira geração eles são mais sedativos, eles causam uma sonolência profunda. Então se você pegar um bebezinho que ainda mama e dar um antihistamínico de primeira geração, você vai ter uma sonolência mais profunda, ele vai perder os horários da mamada, ele vai ter uma alteração de rotina e de padrão do sono. Isso pode prejudicar a alimentação dele, prejudicar até o desenvolvimento. Então a gente sempre fala que a sedação do antihistamínico de primeira geração não é interessante, principalmente para crianças abaixo de 2 anos, porque tem uma barreira hematocefálica muito mais permeável, tá? E aí eu vou colocar 2 aqui para vocês, que é a desloratadina e a fexofenadina, usadas acima de 6 meses, com uma margem de segurança relativamente boa, que evita esses efeitos colaterais. Então, são alternativas terapêuticas à utilização como um antihistamínico no processo alérgico. Esses dias me perguntaram se o paciente poderia usar antihistamínico de forma contínua, por um período mais longo, tá? Claro que aí eu não estou falando de criança especificamente, estou dando uma visão geral. Mas sim, o antihistamínico pode ser usado por um período mais longo, caso tenha uma necessidade de controlar a resposta alérgica desse paciente. Então, é uma possibilidade de um uso mais prolongado do antihistamínico. E aqui eu estou colocando para a criança a desloratadina e a fexofenadina como alternativas terapêuticas acima de 6 meses, tá? São alternativas que são interessantes, que podem ser utilizadas. Cetrizina, desloratadina e fexofenadina. Loratadina e levocetrizina só acima de 2 anos, tá? Por quê? Por causa da barreira hematocefálica, como eu já expliquei anteriormente. A barreira mesmo, tá? Eu trabalhando com antihistamínico de segunda geração, como é o caso da loratadina, ainda assim pode haver permeabilidade, pode ter uma passagem dessa molécula para o sistema nervoso central e causar
um efeito de sedação, que é o efeito colateral principal. Não tem risco de outras complicações maiores, mas é um efeito sedativo. E o efeito sedativo é ruim para o desenvolvimento, para criança, claro, durante esse período ela vai ficar mais sonolenta, então é um prejuízo. Por isso que a gente está optando por drogas que têm uma penetração menor nessa barreira hematocefálica, que consegue ter uma efetividade clínica boa como antihistamínico, beleza? É interessante trazer essas informações porque você pode ficar, mas aí a loratadina dá para usar, a loratadina não é acima de 2 anos, a desloratadina é acima de 6 meses, é uma das diferenças em termos de estrutura molecular, é a penetração dela através da barreira hematocefálica, tá? Lembrando também de sinais de alerta, eu sempre reforço essas informações. Quando a gente fala, por exemplo, de quadros clínicos onde eu tenho infecções respiratórias, é muito importante eu ficar atento. Quando você recebe a paciente, criança com a mãe, e você está lá com a criança com tosse, com quadro febril, peraí, mas quando que eu tenho que encaminhar ou quando eu posso usar um expectorante para controlar essa tosse e melhorar o quadro clínico da paciente, ela vai se recuperar? Tem alguns sinais que são extremamente importantes, que são sinais que vão direcionar você para um possível encaminhamento. Então, sinais que são mais perigosos, que mostram que o paciente está com um quadro clínico mais severo, com um quadro clínico que merece aí um encaminhamento médico para fazer o atendimento rápido, tá? Primeiro, claro, sinais da criança, né? A prostração, a febre muito alta, acima de 39 ou 39,5, quadros febris que são muito intensos ou repetitivos, eles não cedem com o antitérmico ou eles ficam voltando, né, com muita frequência, também é um sinal clínico importante. Respiração rápida, gente, criança está fadigada, está com respiração rápida ou sibilando muito, é um sinal clínico extremamente importante, tá? Quadros aonde o paciente está tendo aquela modificação do quadro respiratório, dá para você ver até os ossinhos ali, a hora que ele faz aquela respiração com muita falta de ar. Qualquer tipo de cianose, qualquer modificação nesse sentido e outras alterações, por exemplo, a criança que não está comendo, que não está tomando o seu leite, que não está amamentando, ou que pode estar desidratada por uma possível associação com diarreia, por exemplo, são sinais extremamente perigosos que você precisa fazer orientação clínica para indicar medidas que promovam uma melhora desse paciente. Não adianta a gente querer ficar remediando, porque nesse caso é um antimicrobiano que vai fazer o efeito, é um tratamento que talvez necessite, né, de uma terapêutica mais agressiva, com o uso, por exemplo, de uma cefalosporina, uma ceftriaxona, se for uma pneumonia mais grave, precisa de uma avaliação de raio-x para avaliar o quanto esse pulmão está comprometido. Então, são situações que, olhando ali, você já consegue perceber que está com um quadro clínico mais severo. Sempre lembrar dessas orientações para você indicar o encaminhamento para essa criança, o encaminhamento para a mãe procurar o atendimento médico. É muito melhor eu abrir mão de fazer uma terapêutica nesse momento e conseguir ter, né, que a criança vá para o atendimento médico e ela consiga melhorar dessa condição clínica dela, do que eu tentar remediar de alguma forma e ela piorar depois de 2, 3 dias e aí pode causar uma complicação extremamente grave. E aí eu coloco para vocês aqui o seguinte, por exemplo, tosses prolongadas. Se a criança está com tosse há mais de 14 dias, pode ser um indicativo também de alguma outra alteração clínica que pode estar associada a esse quadro. Outras situações que podem estar associadas também a um quadro respiratório. Por exemplo, a obstrução nasal, a coriza, ela é muito comum. Mas se a criança chega, né, a mãe está lá relatando que ela está com obstrução nasal só de um nariz, não tem outros sinais clínicos associados, eu sempre lembro que pode haver também o risco de ser um objeto estranho naquele nariz. Então eu lembro disso, eu gosto de informar isso, eu gosto de reforçar, porque minha filha está dormindo mal à noite, ela não consegue dormir direito, ela está congestionada, o nariz fica tampado, ela não consegue respirar, de dia também. Mas como é essa congestão? Porque é um sinal respiratório ali que pode estar associado, tá? Como é essa congestão? Ela é só de um lado, mas teve febre, tem coriza, tem tem olho vermelho, tem lacrimejamento, tem alterações que podem estar associadas a esse processo? Não, vamos pensar em outras possibilidades. Pode ser que não seja
uma síndrome respiratória simples ali. Pode ser que seja uma obstrução nasal por um objeto estranho. Eu tive uma experiência prática com a minha filha que passou alguns dias com essa obstrução nasal, que foi bastante intensa, com essa questão da respiração, roncando, e a gente descobriu que ela tinha colocado um papel, um cotonetezinho lá, um papel, na verdade um algodãozinho com papel dentro do nariz. Eu sempre reforço essa informação porque é legal a gente pensar também. Mas voltando às situações de tosse, tá? Então, recomendações que eu coloquei para vocês em relação à escolha do antitussígio, do expectorante, e a escolha do antihistamínico também, caso seja necessário em processos alérgicos, tá? Algumas informações legais e situações mais graves onde você precisa fazer o encaminhamento de forma bastante imediata, tá? Vamos trazer outra possibilidade em criança. Quando a gente fala de diarreia, por exemplo, ou dor abdominal, desconforto gástrico, tá? A gente sempre reforça uma outra questão. Na anamnese farmacêutica, nós precisamos sempre fazer algumas perguntas que são extremamente importantes, tá? Quanto tempo, tá? Nesse caso da diarreia, eu vou direcionar um pouquinho. Quanto tempo faz? Lembrando que o tempo é extremamente importante porque os quadros diarreicos, tá? Que são agudos, eles normalmente têm um curso de 5 dias ali. É uma infecção muitas vezes viral, tá? Que não tem outros sinais, por exemplo, de secreção com sangue, muco, e ele cursa durante 5 dias e depois desaparece. A criança pode ter febre, ela fica prostrada, fica mais fraquinha. Quadros diarreicos são bastante perigosos, principalmente em crianças menores de 5 anos de idade, mas ele tem um curso clínico muito prático, muito comum de 5 dias, onde você precisa melhorar os sintomas que essa criança está apresentando, os sinais e os sintomas que ela está apresentando, como hidratar a criança, usar o repositor de flora, fazer o tratamento para vômito, se for necessário. Eu pergunto o tempo porque fezes, diarreia, tá? Prolongada pode ter alguns outros sinais, algumas outras alterações. Então, por exemplo, você tem uma criança que está com quadros diarreicos por um momento, aí ela passa algumas semanas com o intestino preso, passa outros períodos com diarreia. A gente lembra sempre de alguns parasitas intestinais, como a própria giardia, que é uma alternativa, que é um parasita que causa essas alterações. A diarreia na giardia, ela tem a característica da presença de secreção com gordura. Então, normalmente a diarreia tem esse perfil com mais gordura. É uma das alterações que acontecem também durante esse período. Por isso que é bom a gente lembrar dessas informações numa diarreia mais arrastada. Quadros de intolerância ou de algumas situações clínicas que podem também ser característicos, por exemplo, processo de alergia ao próprio leite, pode trazer um quadro de dor abdominal muito intensa, quadro de diarreia com a presença de sangue e outras modificações, tá? Então é legal a gente reforçar isso também. E normalmente essas outras alterações elas estão associadas ao uso, tá, de alguns medicamentos ou de alguns produtos, na verdade, o consumo de alguns alimentos que podem causar essa alteração mais intensa. Sangue com fezes, fezes com sangue, desculpa. A presença desse sangue nas fezes também é um indicativo de uma lesão intestinal mais severa. Pode ser um indicativo de intolerância, ou melhor, de um processo inflamatório do tecido intestinal. Pode ser um indicativo ali de quadros onde a criança tem uma certa intolerância, por exemplo, à proteína do leite ou outras modificações. Então, é legal a gente conversar para entender quando isso está acontecendo também, se está relacionado a algum de origem alimentar que precisa ir do encaminhamento para uma avaliação do pediatra e talvez a substituição do próprio leite. E nesse caso também pode estar relacionado a presença de muco ou de sangue nas fezes a uma infecção bacteriana. Então muitas vezes a criança pode ter essa manifestação. Lembrando, tá, que a infecção bacteriana ela tem um curso clínico interessante. Você vai adquirir, você vai comer alguma coisa que tenha a presença desse agente, da bactéria lá, então alguma coisa que esteja estragada. Essa bactéria ela vai demorar um tempinho para colonizar a nossa mucosa intestinal. E dali um dia e meio, 2 talvez, ela começa a manifestar essa infecção, que é uma infecção mais severa, com a presença de secreção de fezes com muco ou até de sangue nas fezes. Então, isso pode mostrar a necessidade do uso de um antimicrobiano, que aí seria o cipro ou o uso de sulfa
para combater essa infecção. Então lembrar que esse é um sinal, talvez, de uma necessidade do uso do antimicrobiano. Eu queria só diferenciar aqui o que a gente chama de infecções virais, que são de cursos clínicos muito rápido, né? Muitas vezes a pessoa contamina ali com água ou com alimento e ela já começa a desenvolver 1 a 2 dias, né? No primeiro dia ali ela já começa a ter a manifestação do quadro diarreico. Pode vir acompanhada de febre. Essa febre não necessariamente precisa ser uma febre alta, mas tem essa característica de ter uma diarreia muito aquosa, com cheiro muito desagradável, com bastante intensidade e que cursa durante 5 dias. Enquanto que numa infecção você pode ter um tempo mais arrastado para iniciar esse processo, as fezes com muco ou com sangue também, então um quadro clínico febril que merece aí o tratamento com antimicrobiano. E tem intoxicação alimentar, que é aquela situação onde você ingere a toxina daquela bactéria e rapidamente você já está manifestando a doença, manifestando o quadro diarreico. Então ali algumas horas depois que você ingere a toxina, a pessoa já começa a ter essa manifestação do quadro diarreico. É legal a gente trazer essas possibilidades, essas informações para a gente poder diferenciar. Criança está letárgica, está inquieta ou muito irritada, ou está até inconsciente, né? Não está acordando, é um sinal clínico extremamente perigoso, manda para o hospital, precisa de hidratação intravenosa, talvez fazer essa orientação. Olhos fundos, tá? A criança está com o olho bastante fundo, boca seca, não tem lágrima na hora de chorar. Se você puxar a preguinha aqui, olha, demora para voltar no lugar, tudo isso sinal clínico de desidratação. Está oferecendo líquido para a criança não consegue beber ou bebe muito mal, mesmo que você ofereça líquido em pequena quantidade, colherada, tá? Não precisa ser um volume grande, até porque o volume grande pode induzir ao vômito, então colherada pode ajudar a hidratar, pode melhorar. Mas se ela não está conseguindo ingerir o líquido, não adianta eu querer insistir em usar um medicamento que é líquido, ou melhor, o soro, porque ela vai ter que fazer o soro intravenoso, tá, gente? É legal a gente saber essa informação. E também, claro, se ela está bebendo muita água, está com muita sede, ou está o tempo todo mamando, para tentar hidratar, já que ela está desidratada. Então, observar se a criança fez xixi nas últimas horas, se a criança tem esses quadros, boca seca, olhos fundos e outras alterações que indicam, tá, esse processo de desidratação. E é importante a gente ter essas informações para poder auxiliar nesse processo. Quando a gente fala em hidratação oral, o consumo do medicamento, o produto que precisa ser usado é o soro de hidratação oral. Então esquece aquela ideia, eu vou dar só água de coco, eu vou dar só Gatorade, eu vou dar só isso que ela vai conseguir tomar e ela vai melhorar a hidratação. Gente, o soro é a principal opção nesse processo de hidratação. Então o soro de hidratação oral substitui, é o ideal, tá? Esses outros produtos que eu citei para você, não, água de coco, pode tomar sim, Gatorade pode tomar sim, mas eles não substituem o soro de hidratação oral. Normalmente o consumo de um vidro de soro deveria ser feito no mínimo em 24 horas, tá? No máximo, desculpa, em 24 horas, tem que consumir bastante para aumentar esse processo de hidratação e verificar se a criança está urinando. Lembrar que isso se aplica também para o idoso, tá? Porque o idoso pode ter uma manifestação clínica mais subjetiva, ele talvez não mostre uma intensidade tão grande, mas ele está causando um quadro de desidratação. Uma coisa que eu gosto de lembrar também é que o idoso ele pode ter um risco maior na concentração de potássio com o soro, então tomar um pouquinho de cuidado naquele idoso que tem, por exemplo, um quadro de insuficiência cardíaca, um quadro que ele não pode ter potássio aumentado. Aí a hidratação com soro ela pode ser feita, mas é importantíssimo monitorar para ver se não vai ter alterações no nível de potássio. O antimicrobiano eu vou só citar aqui, mas é o cipro ou a sulfa, caso tenha infecção bacteriana. A grande maioria, 90% dos quadros são infecções virais e não infecções bacterianas, beleza? Vamos fazer uma diferenciação aqui, o pessoal sempre pergunta, Floratil ou Enterogermina, ou Repoflor ou Enterogermina, qual é a diferença? Então eu vou colocar aqui para vocês. O Floratil é uma levedura, tá? Uma levedura da família dos fungos. Ela tem uma característica de ser biorreguladora, reguladora da flora intestinal. Ela é extremamente benéfica nesse sentido, tá? E ela ajuda a melhorar o funcionamento dessa flora.
ela pode ser usada para impedir, tá, a destruição da flora em pacientes que estão usando antimicrobiano por um período longo. Então, se o paciente seu está usando antimicrobiano por 10 dias, por 14 dias, é interessantíssimo que você faça a reposição de flora, por exemplo, com Floratil, com Repoflor, tá? Nesse caso especificamente, tem só uma regrinha, tá? Caso do uso do antimicrobiano, tá? O Floratil deve ser ingerido um pouco antes do antimicrobiano. Então essa é uma das recomendações. E ele não vai funcionar bem, o Floratil não vai funcionar bem com o quê? Com um paciente que está usando fungicidas ou fungistáticos. Por exemplo, se o paciente está fazendo tratamento com itraconazol, por algum motivo com fluconazol, ele vai inibir e vai anular o efeito do Floratil. Então acho que é uma recomendação legal da gente citar, porque nesse caso não funciona tão bem. Mas dá para usar no paciente que está usando o antimicrobiano, dá para usar sim. Ó, o Galdense mandou mensagem aqui. Valeu, Galdense, valeu, obrigado, tá? A mensagem aí. E a enterogermina? A enterogermina entraria como opção, como alternativa, também como repositor de flora. Também pode ser usado quando o paciente está fazendo uso de antimicrobiano. Só que aí vem uma outra regra. No caso da enterogermina, a recomendação é esperar pelo menos 2 horas, tá, depois que tomou o antibiótico para tomar a enterogermina. Então é legal trazer essas duas possibilidades. 2 horas depois que tomou o antibiótico para tomar a enterogermina, beleza? E nesse caso a enterogermina, quais são os benefícios? Não estou fazendo propaganda não, é só para trazer algumas questões mesmo. Ela melhora a flora, ela melhora a absorção também dos nutrientes, ela também melhora a produção, né, e a conversão que algumas bactérias acabam fazendo no intestino para a produção dessas vitaminas do complexo B, então ela facilita esse processo, tá? Ela traz esse benefício que é interessante. Ela também traz outro benefício aqui nesse caso, que é melhorar a resposta imunológica, né? O intestino tem esse papel também de proteger o nosso organismo, de melhorar essa resposta imunológica, de trazer possibilidade de fazer com que o organismo fique um pouco mais eficiente no combate a infecções. Então acho que ela tem um plus a mais se eu fosse comparar com o Floratil, mas como eu já expliquei, na reposição da flora, o uso de antimicrobiano, eu optaria pelo Floratil ou pelo Repoflor tranquilamente, fazendo o uso ali alguns minutinhos antes do antimicrobiano, beleza? Então, fazendo essa comparação. Queria colocar um outro detalhe. A gente falou sobre a questão da criança. É muito interessante que a criança faça a suplementação com zinco quando está com diarreia, beleza? Então, crianças que estão com quadro clínico de diarreia, é interessante que ela faça a suplementação com zinco. Isso já no início, tá? De vez em quando eu estou dando uma olhadinha aqui do lado, é para eu colocar aqui a informação no slide para quem está com nós aqui, conosco, na aula no Meet, tá? Mas vamos lá, pensando no zinco, tá? Qual é o benefício do zinco? O benefício do zinco é melhorar a capacidade de resposta imunológica, diminuir a frequência dos quadros diarreicos, reduzir, né, o número de diarreia que essa criança vai apresentar ao longo da vida, né, ao longo dos anos ali. E a suplementação, ela deve ser feita assim que o quadro do paciente começa a apresentar diarreia, assim que a criança começa a apresentar o quadro diarreico. Até 6 meses são 10 mg por dia, tá? Acima de 6 meses são 20 mg por dia, tá? O uso por 10 dias do zinco para melhorar essa capacidade, melhorar a função desse sistema intestinal e, consequentemente, fazer com que você tenha, tá, uma melhora desse processo de redução do quadro diarreico, combinado? Então essa é uma das orientações que você pode associar na orientação para o seu paciente. E aí eu trago outra situação que é uma regra geral. Lembra que eu falei lá dos quadros clínicos onde o paciente pode apresentar infecções que são causadas por parasitas, né? Eu citei a giardia como um exemplo, mas a gente tem outros parasitas intestinais. Então, de um modo geral, o uso, se você está avaliando o paciente e percebeu que aquele lá não é um quadro diarreico agudo, ele não é um sinal clínico característico de uma diarreia, por exemplo, causada por infecção bacteriana, como eu já expliquei lá, ou não é uma infecção viral também, então poderia estar relacionado a um quadro de infecção causada por parasitas intestinais. A suplementação, a utilização de albendazol ou mebendazol pode ser empregada. Como regra geral, tá? O albendazol é 200 mg
para crianças que vão de 12 a 24 meses de idade, quer dizer, de 1 ano até 2 anos seria 200 miligramas, que seria recomendado em dose única, tá? Crianças acima desses 2 anos, ela poderia ser usada 400 miligramas de albendazol. Lembrando que, tá? Se for giardia, são 5 dias de albendazol. Então o tratamento não é dose única. São 5 dias consecutivos de albendazol para combater a infecção no caso da giardia. É uma das alternativas terapêuticas. Já eu expliquei como é que funciona a questão da diarreia no quadro de giardia. Eu estou trazendo aqui a possibilidade do tratamento do parasita, beleza? Uma água aqui. Tudo bem? Pergunta, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso chat, ver se tem alguém que perguntou alguma coisa. Ó, o pessoal tá de Vigia, Curitiba, quem mais, gente? Criciúma, Rio Verde, Lavras, Rio Grande do Sul, Lavras do Sul, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, tá? Quem mais, gente? Foz do Iguaçu, Daniela aqui, olha. Giovanni também tá aqui, acho que Giovanni de Santarém. Vitor, o Vitor Vidal aqui também. Todo mundo acompanhando a gente aqui. E quem quiser colocar de onde é depois, manda sua pergunta, tá? Ceará, olha, tem Aracati, do Ceará, Buriti, dos Montes, Piauí, Lagoa do Carro, é isso? Pernambuco, tá? Se eu errei aí, desculpa, tá, gente? Então, quem quiser aqui no Instagram também colocar de onde está assistindo a gente, é bem legal. Manda pergunta aqui, tá? Vou responder as perguntas que estiverem aqui no nosso chat do nosso Google Meet, tá? Mas eu vou dar continuidade aqui para a gente poder chegar lá, porque tem muita coisa. A aula vai aqui, é bastante conteúdo. Então, qual a melhor opção para levedura, bacilobacillus e tal, quadros de diarreia? Quadros de diarreia, Gaudêncio, simples, tá? Eu ficaria com os agentes que são bactérias, como o caso da enterogermina. No quadro de diarreia que não é relacionado ao uso de antimicrobiano. Por quê? Porque tem aquele plus a mais, tá? Como eu falei, estou fazendo propaganda para vender, não, que eu não ganhei nada da enterogermina. Podia até ganhar, mas não é isso. Por quê? Porque ela melhora a produção de vitamina complexo B, isso melhora a resposta imunológica, ela melhora o processo de absorção também. Lembrando que diarreia, o uso de antimicrobiano destrói flora. E essa destruição de flora é muito prejudicial para a criança, tá? Então, essa primeira infância, onde ela está construindo essa flora intestinal, é muito ruim você ter quadros diarreicos e com uso de antimicrobiano que destrói flora. Se eu fosse pensar no uso de antimicrobiano, eu usaria o Floratil ou o Repoflor, que são leveduras que podem trazer benefícios e não são afetadas pelo antimicrobiano, tá? São fungos, então é outra característica, beleza? Manda aí a pergunta que é bem legal, a gente está trabalhando em troca aqui de informações. Vou falar de outra coisa em criança, caminhando aqui para a gente falar depois do idoso. Então vou pular da criança para o idoso. Falar um pouquinho da febre, tá? Lembrando que a febre na criança, ela precisa ser controlada, qualquer idade, né? Mas a criança, ela pode ter alterações de desidratação causada pela febre, já que o corpo está tentando combater e controlar aquela temperatura e muitas vezes você perde bastante líquido. Então é legal a gente trazer essa orientação que não é só o antitérmico, a criança tem que hidratar, tomar bastante água, se necessário tomar o soro de reidratação, e eu sempre reforço isso porque a febre também é um fator de desidratação. Então muitas vezes vem associado com diarreia ou vem associado com vômito, então são quadros clínicos importantes. E aqui eu trouxe, na verdade, uma revisão sistemática que mostra alguns benefícios para controlar a febre da criança na utilização de paracetamol e ibuprofeno. Professor, dipirona, depois eu vou falar dela, tá? AS, daqui a pouquinho eu falo dela, mas as principais escolhas são ibuprofeno e paracetamol. Lembrando que o ibuprofeno pode ser usado acima de 3 meses de idade, tá? Abaixo disso não é recomendado, porque você não tem ainda a via do citocoron P450 pronta para fazer o metabolismo, ok? Então, uma das alternativas seria o uso do ibuprofeno acima de 3 meses, tranquilamente, para fazer o uso dele sem nenhum outro problema, controlando a temperatura e controlando a febre. O paracetamol é uma alternativa bastante segura também, tá? Inclusive, é utilizado em crianças até menores de 3 meses. Nesse caso, o paracetamol consegue ter uma ação efetiva para controlar a febre, só preciso lembrar que febres que são muito altas, febres que estão acima de 39, 39,5, nem sempre a gente consegue uma efetividade, tá, do paracetamol, tá,
em relação ao controle da temperatura, ao controle da febre, ok? Então, nem sempre a gente tem essa efetividade tão grande, tão boa, com o uso do paracetamol para fazer esse controle, beleza? Tá? Deixa eu só ver aqui com o pessoal. Tá tendo corte? Alguém falou que tá tendo alguns cortes e tal? Tá travando alguma coisinha ou não? Tudo ok? Tudo normal, o Antônio falou que tá normal. Então vamos seguir aqui, beleza? Mudei até o meu provedor de internet aqui para não ter problema. E aí eu trouxe uma evidência, né, na verdade uma revisão que fala sobre intercalar, usar o mesmo anti-inflamatório, o mesmo medicamento para febre, várias vezes ao dia para febres que são mais persistentes, ele não é tão interessante, porque você pode intercalar. Então, se o paciente seu está com febre de manhã, tá, às 8 horas da manhã, ele tomou ibuprofeno e ele deveria tomar outra dose de ibuprofeno ali por volta das 2 horas da tarde. Não é interessante eu fazer a repetição dele, por exemplo, às 10, né? Então o paciente tomou de manhã, voltou a ter febre às 10 horas, aí eu vou dar mais ibuprofeno. Essa revisão ela fala que não, que deveria ser interessante você intercalar o uso do ibuprofeno com paracetamol, controla melhor a febre, melhora o mal-estar do paciente também e evita de ficar repetindo a mesma medicação. Então, intercalar os dois medicamentos é mais interessante do que ficar repetindo a mesma medicação para controlar aquela febre que é mais persistente, beleza? Tá? Só confirmando aqui se está tudo ok. Pessoal, tá tudo certo? Romero perguntou aqui, tratamento não farmacológico, tratamento de febre. Primeiro, vamos lá. Tratamento não farmacológico na febre em criança é resfriamento, tá? Isso vale para adulto também. Então, resfriar o corpo. O que significa resfriar? Banho numa temperatura menor do que a do corpo, mas não pode ser um banho gelado. Então, muitas vezes a gente acha, tá com muita febre, eu vou botar uma água gelada aqui e ela vai diminuir a temperatura. Lembra que quando você baixa de forma muito brusca essa temperatura, quando você rouba calor de forma muito rápida e muito brusca do nosso corpo, é natural que o seu corpo volte a ter alterações, a começar a ter calafrio, a tentar aumentar a temperatura. Então não é um banho gelado, é um banho morno, com a temperatura abaixo da temperatura do corpo. Essa é a única recomendação. Não recomendo, não recomendado, não é indicado de nenhuma forma usar álcool, por exemplo. Antigamente fazia isso, colocava um paninho com álcool na testa, passava no corpo, porque o álcool ele realmente evapora rápido e ele tira, né, essa temperatura, esse calor. Mas o álcool penetra no tecido também, então é extremamente prejudicial. Fora isso, banho, tá, gente? Essa é a recomendação principal, banho e hidratação. Hidratação é importante porque a criança perde bastante líquido. A Fernanda perguntou tempo de intercalar o ibuprofeno com paracetamol. Gente, é o seguinte, intercala no meio. Então, por exemplo, se eu tenho o uso do ibuprofeno às 8 e eu usaria, né, ele depois das 2 horas da tarde, no meio ali, por volta das 10, 11 horas da manhã, a criança voltou a ter febre, você usa o paracetamol, ok? Sempre respeitando o medicamento de 6 em 6 horas. Então, o ibuprofeno de 6 em 6 horas e o paracetamol pode ser usado até de 4 em 4, mas normalmente é de 6 em 6 horas. Então eu poderia dar um intervalo ali do ibuprofeno por paracetamol de 3 horas para fazer esse processo de intercalar. Intercalar é melhor do que você usar a mesma medicação várias vezes ao dia, é mais efetivo, controla um pouco mais a temperatura, beleza? Não sei se ficou claro, tá, Fernando? Se não, você pode mandar dúvida aqui que a gente vai respondendo. Perguntar para o pessoal do Meet aqui se está tudo certo. Exatamente, o Romero falou que essa informação é extremamente importante. O Aldimar está me assistindo aqui de Altamira. Seria o medicamento ideal para febre baixa, crianças menores de 3 meses. Já quero paracetamol. Não, é o seguinte, o ibuprofeno não pode usar abaixo de 3 meses. Uma alternativa que nós temos é o paracetamol, tá? Dá uma margem de segurança aí, dá para você utilizar o paracetamol ali nessa criança um pouquinho menor, ok? Só para reforçar que eu não falei aqui da dipirona e nem do AS. O AS se descarta porque ele traz muito risco de síndrome de
síndrome de Ryan, você traz um risco de outras complicações, não tem na formulação líquida, então tira da lista. Ah, professor, e a dipirona? A dipirona é interessante, dá para você usar a dipirona, mas assim, lembrando que você tem uma restrição com relação à temperatura muito alta. A dipirona, por algum motivo, ela aumenta a temperatura em 1 grau e depois ela baixa. Então, é muito arriscado o uso dela, principalmente injetável, em crianças, e você pode ter um risco de convulsão febril quando a temperatura está muito alta. Então, eu particularmente não gosto tanto da dipirona, até porque ela pode trazer uma outra alteração, que é a granulocitose, que é uma alteração medular, que pode trazer um risco grande aí para a criança. A maioria das pessoas não vão ter esse risco, tá? A dipirona é muito segura. No Brasil, principalmente, porque a gente tem uma miscigenação muito grande. Mas a gente precisa sempre lembrar, eu particularmente acho que ela pode, em crianças, né, principalmente numa febre mais alta, trazer essa elevação de 1 grauzinho na temperatura e isso trazer um risco de algum dano para essa criança ou até um risco de uma convulsão febril. Eu prefiro não usar. Eu coloquei aqui para vômito. E aí eu trouxe a ondansetrona como alternativa terapêutica para crianças com 6 meses, tá? Acima de 6 meses, a 2 anos de idade, sendo que 2 miligramas pode ser usado até 3 vezes ao dia. Por que a ondansetrona? Por que não a bromoprida? Por que não outro? Primeiro, a bromoprida é um bloqueador dopaminérgico. Não vou explicar o mecanismo de ação aqui, que não é aula da farmácia, é mais clínica, tá? Mas o bloqueador dopaminérgico, ele traz um risco de alterações sobre áreas do sistema motor, no sistema nervoso central. Então, os núcleos da base que controlam o movimento. Então, por exemplo, a bromoprida pode trazer complicações que estão relacionadas a alterações motoras. Quando você pega uma criança com menos de 1 ano de idade e usa bromoprida, você aumenta muito a chance dela ter essas alterações motoras. Por quê? Porque a barreira hematoencefálica ela é mais permeável. Então há a chance de ter alterações que são alterações como dificuldade do movimento, um olhar fixo, tremores, que assustam muito. Eu já presenciei isso e eu sei que é bem aterrorizante para a família, para a mãe principalmente. Não mata, não causa complicação maior na maioria das vezes, mas é um risco, tá, gente? Então a bromoprida fica em segundo plano aqui para crianças principalmente abaixo de 1 ano de idade. Acima de 1 ano daria para usar. A metoclopramida, esquece. A recomendação dela para uso acima de 12 anos de idade. Lembrando que em situações onde outras medicações não controlam o vômito, ela poderia ser empregada. Não quer dizer que ela é proibida, ela não é recomendada. Esses dias eu falei que ela poderia ser empregada, o pessoal queria bater em mim lá, porque falou, tá escrito lá que é acima de... Tudo bem, gente, mas quando você não tem outras alternativas terapêuticas, ela pode ser empregada. Por quê? A metoclopramida também atravessa muito a barreira hematoencefálica e traz distúrbios extrapiramidais. E aí eu queria colocar a domperidona como alternativa terapêutica, com a margem de segurança boa, porque ela tem uma baixíssima penetração no sistema nervoso central. O poder de entrada dela para o sistema nervoso central ele é menor. Então a domperidona seria uma alternativa interessante. Pensando no tratamento de vômito em crianças, 6 meses a 2 anos, ondansetrona é a indicação que poderia ser feita. Controla o vômito, é um comprimido sublingual, então de 4 miligramas a pessoa usa metade, debaixo da língua, absorve na boca e vai ter o seu efeito sistêmico para controlar. É um bloqueador de receptor 5-HT3, controla esse processo da náusea e vômito, ela só não funciona, e aí vamos lá, me fala aí o que é isso. Ela só não funciona para vômito de cinetose. O que é vômito de cinetose? Responde aí para mim, gente, no comentário. Ou quem tiver aqui no chat também, manda lá pra gente o que é vômito de cinetose. Então vamos ver se tem alguém perguntando aqui alguma coisa. O cálculo do Vonal para crianças menores de 1 ano. Vonal para crianças menores de 1 ano seria esse que eu coloquei para vocês aqui. Vamos lá, vamos reforçar aqui a informação. Ele é criança de 6 meses a 2 anos, a recomendação de 2 miligramas de 8 em 8 horas. Beleza? Ó, o Flávio já colocou aqui a resposta. Viagem, né? O vômito de cinetose é aquele vômito do distúrbio do labirinto. Quando você, por exemplo, está andando de barco, ônibus, ou quando você anda naqueles brinquedos que ficam rodando muito. Na minha época, que eu sou um pouquinho mais velho que muita gente aí, eu acho, era um brinquedo bem legal, chamava Chapéu Mexicano. Né? Não sei se alguém teve essa oportunidade. Hoje acho que não existe mais, que era um brinquedo um pouquinho perigoso.
mas era um brinquedo que todo mundo saía com vômito de cinetose lá do chapéu mexicano. Eu não sabia o que era vômito de cinetose na época, mas hoje eu fico imaginando, né, o quanto que as pessoas passavam mal, inclusive você não podia nem ficar perto do brinquedo porque podia voar, né? Não vou ficar detalhando aqui não que é nojento, mas podia voar alguma coisinha em você aí. Então, essa é a questão. O Vonal, por exemplo, o aldocetrona não funciona para esse tipo de vômito. Quem funciona bem são antistamínicos, tá? Antistamínicos têm uma ação bastante efetiva. Lembrando que o Dramin poderia entrar como alternativa acima de 2 anos de idade, tá? Por que acima de 2 anos? Porque acima de 2 anos você tem uma segurança com relação à barreira hematocefálica e você vai ter menos sedação, menos sonolência desse paciente que está usando o Dramin, beleza? Uma água aqui. Tá lá, vamos lá. Então até agora eu falei das crianças, tá? Vamos falar um pouquinho dos idosos. Então já dei uma visão aqui: febre, diarreia, vômito, desidratação. Vamos falar um pouquinho dos idosos aqui porque é importante a gente citar. Idoso, tá? Eu vou colocar algumas recomendações aqui que são extremamente importantes. Lembrar que o idoso pode cursar com situações clínicas como infecção sem apresentar sintomas muito significativos. Então, por exemplo, o cara está com infecção, né, trato respiratório talvez, uma infecção em outro tecido, e a febre é muito branda ou quase não tem febre. Pode ser sim por falha da resposta imunológica mesmo, por diminuição da capacidade de resposta que o idoso pode ter, e ele não cursar com sintomas muito frequentes, muito presentes. Então não descartem possibilidades no idoso. Conversa com ele, troca ideia, tenta entender. Por quê? Pode ser que ele esteja com um sintoma mais grave que não está muito aparente. É diferente da criança que muitas vezes cursa com um sinal muito significativo. Hipotensão ortostática, risco de queda. Eu vou colocar um exemplo para vocês. Falou de antihipertensivo, principalmente vasodilatadores ou beta-bloqueadores como o carvedilol. Todos eles trazem um aumento no risco de queda em idosos. Eu estou colocando isso porque idoso e hipertensão caminham junto, né? É natural, a pessoa ela vai desenvolver processo de hipertensão, então algumas vezes isso acontece. E aí entra a questão da queda que pode causar uma fratura, uma complicação bastante grave. Então, hipotensão ortostática. Eu vou dar um exemplo para vocês. O carvedilol é um exemplo de um medicamento que pode causar hipotensão ortostática. Como é que eu diminuo isso? Usando ele junto com a comida, junto com o alimento, eu consigo reduzir esse problema do carvedilol e diminuir a chance. Mas uma recomendação básica é não levantar de forma abrupta, sentar na beira da cama 3 a 5 minutos, para depois se levantar e evitar que você tenha uma hipotensão ortostática, uma queda e um risco de uma fratura. Idoso, sempre que você puder usar formulações líquidas, elas são melhores, mais interessantes no paciente idoso. Por quê? Porque ele já vai ter uma motilidade gastrointestinal mais difícil, tá? Mais lenta, tá? E se você der comprimido, você vai demorar mais para ter o resultado, ter o efeito. O comprimido tem que dissolver para começar a funcionar. Deixa eu abrir um parênteses aqui, tá? Deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês. E eu vou ter que fechar a live aqui um pouquinho do Instagram, tá? Mas eu vou voltar daqui a pouquinho, tá? Só um minutinho. E eu queria explicar sobre o Dramin que me perguntaram, senão eu vou perder o fio aqui. Vou fechar essa live e já abro aqui para vocês de novo, tá? Gente, só um segundinho aqui. Eu vou já só abrir aqui o computador que ele está no sinal aqui. Eu queria que vocês aguardassem um segundinho, tá? Tô sem carregador, cadê minha mochila?
Ok. Mudei um pouquinho a posição aqui, tá? Mas a gente já tá de volta, beleza? Pessoal que tá aqui comigo, vamos lá, vamos dar continuidade. Só ver se tem alguma pergunta aqui. Marília entrou aqui, olha, o Edmar. O Edmar teve um caso também de convulsão febril, não foi, Edmar? Acho que aconteceu, né? Formulações líquidas, como eu falei para vocês, melhoram a absorção e aumentam a efetividade. Hidratação frequente é uma recomendação que vale para o idoso de forma muito tranquila e muito efetiva, tá? Bastante importante a hidratação. Vou colocando aqui para dar um ajuste aqui na minha imagem. E a organização posológica. O idoso que usa muitos medicamentos, ele precisa fazer uma organização onde ele pare menos para tomar a medicação. Então, não é interessante que o idoso fique parando 4 vezes ao dia para tomar a medicação. Então, eu sempre falo que a recomendação básica para o idoso é que ele pare no máximo 2 vezes ao dia para usar o medicamento. Ah, o senhor vai ter interação. Talvez a interação não seja significativa, seja menos importante do que ele não tomar a medicação, porque ele não consegue parar toda hora para ficar tomando remédio. Ah, eu vou falar para ele tomar tudo separadinho para não ter interação. Aí você faz essa recomendação, ele não vai tomar e não adianta nada. Então é melhor ele tomar junto. Muitas vezes não é significativa a interação, tem que lembrar que a interação ela tem que existir na prática, tá? Não vai ter nenhuma alternativa que vai alterar e sempre que possível usar a medicação após a alimentação, tá? Sempre essa recomendação também vale para o idoso, beleza? Então quem está aqui comigo no Instagram, fechei, voltei agora de novo aqui, vamos continuar, beleza? Dá um ajuste aqui, vamos continuar e a gente vai conversar. Primeiro, vamos pensar aqui no uso de anti-inflamatórios em idosos. Por que anti-inflamatório é importante para o paciente idoso? Porque ele usa muito anti-inflamatório. É um paciente que normalmente faz tratamento com muita frequência com o uso de AINES. E aí a recomendação, sempre que possível, usar AINES seletivos. Não estou falando dos coxibes, tá? Os coxibes lá são controlados e tal, mas eu estou falando aí da nimesulida, do meloxicam, que são do etodolaco, tá? Do Flancox, que são alternativas menos agressivas à mucosa gástrica, já que esse paciente é um paciente idoso, mais sensível a lesões gástricas. Então, se você pensar, a alternativa melhor seria de drogas que são mais seletivas, COX-2, no uso do AINE pro idoso, tá? Outra coisa que eu gosto sempre de falar, tá? Tem um medicamento que é muito comum, que todo mundo aí costuma vender muito nas farmácias, que são as associações tipo Torcilax, Edilax, Infralax. E aí entra um cara que parece que é inofensivo, que todo mundo acha que não tem problema nenhum de tomar, mas que é extremamente prejudicial, principalmente para o idoso, que é o diclofenaco. Gente, o diclofenaco aumenta em até 5 vezes a chance de você ter lesão renal, principalmente no uso exagerado do diclofenaco, beleza? Eu falo isso porque o idoso tem dor, gosta de um remedinho para dor muscular, para dor nas costas, e aí você precisa orientar esse paciente que ele não pode fazer o uso frequente diário desse tipo de medicação. Há significativo risco desse paciente ter uma lesão renal. Então, em termos de anti-inflamatório, o uso de drogas mais seletivas para COX-2 e evitar drogas que não são seletivas, como é o caso do diclofenaco, e evitar drogas ou um uso de anti-inflamatório frequente, porque você aumenta a chance de lesão renal. Vou colocar aqui em termos de glicocorticoide. Se o paciente seu precisa usar o glicocorticoide, a gente entra com a recomendação básica do acompanhamento glicêmico se ele for diabético. Você precisa fazer uma comparação, um acompanhamento da glicemia, especialmente da glicemia média semanal, para esse paciente ter um controle dessa glicemia e evitar com que ela suba, já que o glicocorticoide vai trazer esse efeito. Então, na sua consulta farmacêutica do paciente idoso, você vai ofertar o serviço
de acompanhamento dos níveis glicêmicos desse paciente, tá? Porque ele está começando a usar o glicorticoide por algum motivo. Então, aquele paciente seu, que eu já falei ontem, que trocou a medicação, que fez um ajuste da dose, que está tomando um novo medicamento, seja ele para qualquer função, o paciente que está tomando o glicorticoide, ele precisa fazer um monitoramento glicêmico para evitar que ele tenha outras complicações, beleza? Quem está aqui comigo, tá? No nosso... Ah lá, ó, o João Romero está falando que ele faz o acompanhamento domiciliar e ele vende muito acompanhamento glicêmico. Eu vou mostrar aqui para quem está na nossa aula do Meet, tá? Essa situação que eu falei para vocês, tá? Do acompanhamento glicêmico aqui. Eu vou colocar um paciente que eu uso aqui direto. Cadê? Paciente teste. E aí esse paciente eu faço o monitoramento dele e consequentemente eu vou ter o acompanhamento da glicemia desse paciente, beleza? Cadê o meu paciente, gente? Só achar aqui o meu paciente, teste, aqui. Achei ele. Nem é idoso esse paciente, mas eu faço o atendimento dele aqui sempre, então vou usar, tá? Cancelar o atendimento anterior. Então, como é que é esse acompanhamento glicêmico? Por exemplo, nessa medida da glicemia, tá? Você pode gerar, aqui quem está comigo aqui na aula do Meet, ele vai ver. Você gera um gráfico de acompanhamento glicêmico para ver se ele está dentro da meta ou não, tá? Independente se é em jejum ou se é alimentado. Então, esse monitoramento é extremamente importante para o paciente que vai tomar o glicorticoide. Depois eu vou falar qual é o glicorticoide que é melhor, tá? Fica aí que eu vou explicar qual é o glicorticoide que é mais interessante. Não que seja melhor, porque ele traz efeitos colaterais, mas que é o que menos pode ser ruim para o paciente. Então, olha, os valores de glicemia para o paciente em jejum e os valores de glicemia no paciente pós-prandial. É diferente, tá, os valores de referência. Então, o que eu oferto? Um acompanhamento glicêmico para ver se ele está atingindo a meta. Se você percebeu que a partir daquele momento que ele começou a tomar o glicorticoide, ele não está atingindo mais a meta de glicemia ideal para aquele paciente, ele precisa fazer um ajuste na dose da metformina, por exemplo. A metformina é um agente que vai melhorar e vai combater a produção de glicose, por exemplo, pelo fígado. Então ela vai impedir com que o glicorticoide traga esses efeitos adversos, que é aumentar a glicemia. Então é interessante fazer esse monitoramento que eu estou mostrando aqui, acho que está aparecendo para vocês. Beleza? É legal trazer essa informação porque ajuda nesse processo. Quanto ao glicorticoide, não existe diretamente um glicorticoide melhor. Eu vou colocar algumas recomendações, lá no Instagram nosso tem uma lista de recomendações sobre o uso de glicorticoide, entre elas, usar de manhã, tá? De preferência doses baixas, e glicocorticoide para o idoso, preferência aquele que causa menos retenção hídrica. Eu coloquei a dexametasona, a triancinolona, a betametasona como alternativas terapêuticas para esse paciente idoso. Por quê? Porque a hidrocortisona, porque a prednisolona são drogas que causam mais retenção hídrica e tendem a aumentar a pressão arterial. Então você precisa ter um monitoramento glicêmico e o monitoramento da pressão arterial a partir do momento que esse paciente começa a usar o glicorticoide. A Dexa seria um que causa menor retenção hídrica e usar pela manhã é interessante porque evita que você tenha inibição do eixo hipotálamo-hipófise, mas mesmo assim, se o paciente seu usou por mais de 2 semanas, faça o famoso desmame do uso do glicorticoide. Abro um parênteses aqui, tá? Quero explicar uma coisa, desmame vale para o glicorticoide, mas vale também para quem usa beta-bloqueador. Então, se o seu paciente hipertenso está usando propanolol de 80 miligramas, e aí o médico falou, não, agora a gente vai trocar por ibezartana, com hidroclorotiazida. Ah, mas por quê? Porque ele decidiu trocar, porque a ibezartana pode trazer mais benefícios para aquele paciente, propanolol, não vou ficar aqui justificando o motivo da troca. O que eu quero que vocês entendam que há também a necessidade de desmame no uso do beta-bloqueador. Não é simplesmente parar de um dia para o outro, porque esse paciente pode ter angina
e complicações, até risco de outras complicações como infarto, pela retirada abrupta do beta-bloqueador. Mas voltando ao glicorticoide, DEX causa menos retenção hídrica, monitoramento glicêmico, tá? E monitoramento da pressão arterial. Dentro da meta, se não tiver, fazer ajuste da dose do medicamento para tentar controlar essa pressão arterial. Antihistamínico, eu coloquei a loratadina como alternativa terapêutica, lembrando que pode sim causar sono em idoso. Por quê? Porque o idoso é que nem criança, pode ter a barreira hematocefálica mais permeável. Então ela pode penetrar e causar uma sonolência também, ok? Mas é uma alternativa tranquila porque você usa uma vez ao dia. No caso do antihistamínico para o idoso, facilita a terapêutica e evita que ele tenha que tomar de várias vezes ao dia. Não recomendo antihistamínico de primeira geração. Desclorofenilamina, clorofenilamina não são interessantes para o tratamento desse paciente idoso, porque eu vou ter, claro, tá, um risco maior de sonolência, um risco maior de queda, uma sonolência diurna mais intensa. Então a gente não recomenda que o paciente faça o uso dessas medicações de primeira geração. E o inibidor de bomba? Pensando no inibidor de bomba, a melhor alternativa seria o pantoprazol. Apesar dele demorar mais para iniciar o seu efeito, ele tem menos interação medicamentosa. Então o pantoprazol é mais tranquilo, ele pode ser utilizado, tem menos interação medicamentosa e evita com que você tenha outras complicações relacionadas ao sistema cardiovascular ou até quem usa clopidogrel também. Então é interessante uma alternativa de inibidor de bomba que causa menos efeitos colaterais ou que tenha menos interação medicamentosa no paciente idoso. Não é interessante o uso nem de omeprazol, nem lansoprazol. A melhor opção seria talvez o pantoprazol para esse paciente. Ele demora mais para fazer efeito? Sim, é um pouquinho mais demorado, mas é uma alternativa bem legal para esse paciente, beleza? Monitoramento, para a gente avançar aqui e conseguir chegar lá. Monitoramento sempre do paciente hipertenso ou MRPA. Expliquei ontem e vou reforçar. Como é que funciona o MRPA? Quem está comigo aqui no Meet, o MRPA, olha, você vai monitorar a glicemia a pressão do paciente em triplicada. Então, por exemplo, começou hoje, dia 15, tá? São 5 dias. Dia 15, primeiro dia, tá? Horário da manhã, 3 medidas, pressão sistólica e pressão diastólica, tá? Horário da noite, 3 medidas, pressão sistólica e pressão diastólica. A partir do momento que ele completar os 5 dias aqui, no nosso caso, para quem está acompanhando aqui no Meet, deixa eu só fechar aqui o áudio aqui. Para quem está acompanhando aqui comigo, ele vai ver o seguinte: o que vai acontecer? Você vai ter uma média da noite e a média da manhã. Essa média da noite e a média da manhã, você consegue ver se o controle da pressão arterial está melhor de manhã ou melhor à noite, e assim fazer o ajuste da terapêutica, da posologia adequada para aquele paciente. Pode ser que ele esteja tomando a medicação mais em um dos horários, ou melhor, a dose, né? Por exemplo, do medicamento, ele toma todo de manhã e aí chega à noite a medicação já não está funcionando melhor, não está funcionando bem. E a pressão arterial está subindo, tá? Dá para você perceber isso também dentro dessa avaliação. Eu vou mostrar aqui, olha, para quem está acompanhando aqui no Meet, essa ficha é a que você vai entregar para o paciente. Ele vai preencher primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto e quinto dia. Valor da pressão da manhã, tá? Sempre triplicata, 3 vezes. Então mediu, aguarda um minutinho, mede de novo, aguarda um minutinho, mede de novo. Valor da noite, e aí depois disso é só fazer o cálculo, tá? Nesse caso aqui a gente joga dentro do sistema e, claro, faz tudo prático aqui, né? Faz o registro e já traz pra gente se ele está dentro da meta ou não. E é interessante lembrar que esse paciente não pode estar com a bexiga cheia, ter tomado café, ter fumado. De manhã é antes de tomar o medicamento, tá? À noite a recomendação é que ele faça antes de jantar, ou se ele toma o medicamento à noite, é antes de tomar o remédio à noite, beleza? Então essa é uma das formas de você fazer o monitoramento. E com relação à glicemia, vou mostrar aqui também, tá? Para quem está com a gente aqui. Com relação à glicemia,
a gente faz um monitoramento glicêmico e você pode fazer a glicemia média semanal, beleza? Monitoramento glicêmico é medir a glicose frequentemente, seja de manhã em jejum ou no pós-prandial. E se você for optar por fazer a glicemia média semanal, você vai fazer ela variando assim. Vou explicar como que funciona. Faz a glicemia dela do paciente, tá? De manhã, antes do café da manhã e depois do café da manhã. Então, antes do café até 2 horas depois do café. Antes do almoço até 2 horas depois do almoço. Antes da janta até 2 horas depois da janta. Fiz essa glicemia, né? 6 vezes por dia durante 3 dias, ok? Segunda, quarta e sexta, por exemplo. E aí vai fazer uma média e dessa média você tem que atingir uma pontuação que seja menor de 150, tá? Se for menor que 150 é porque você está dentro de uma meta terapêutica, a sua glicemia média semanal ela está dentro do normal. Todo esse acompanhamento a gente consegue, né, desenvolver através do software também. Então vou só mostrar aqui como é que é o acompanhamento da glicemia do paciente diabético e ele vai ter aqui o monitoramento glicêmico durante esse período, tanto no quadro no jejum como no pós-prandial. Na glicemia média semanal vai dar 18 medidas, tá? Porque são 3 dias e a pessoa vai fazer, né, de manhã, almoço e na janta, sempre antes e depois. Antes do café, 2 horas depois do café. Antes do almoço, 2 horas depois do almoço. Antes da janta, 2 horas depois da janta, beleza? Aqui, olha, tem os valores e aí ele vai ter a glicemia em jejum, a linha mostra a meta e aqui tem os valores e a glicemia pós-prandial. A linha também mostra a meta, quer dizer que ele tem que estar aqui embaixo da meta, ele não pode estar assim como está mostrando no gráfico, acima da meta, beleza? Dando continuidade aqui, eu quero colocar algumas dicas para o paciente idoso, beleza? Quem está comigo aqui no Instagram, continua aí. Vou trazer algumas dicas, tá? Medicamento na hora de dormir. Se ele tem que tomar algum medicamento na hora de dormir, ele precisa lembrar, ou melhor, precisa colocar a medicação do lado da cama. É sempre importante que ele tenha essa medicação lá, porque se é para tomar na hora de dormir, ele já lembra, porque ele vai estar ali na beira da cama, tá? Preferência, pílulas combinadas. É sempre mais interessante o uso, por exemplo, de um antihipertensivo associado com, por exemplo, um BRAS, né, um bloqueador receptor de angiotensina, com diurético. Então, usar separado é muito pior, porque ele tem que tomar mais comprimido e ele vai se perder. Melhor, fármacos de ação prolongada. Se houver a possibilidade de usar fármacos de ação prolongada, é mais interessante e evita com que esse paciente tenha riscos, como é o caso da hipotensão ortostática, quer dizer, diminui a chance, por exemplo, de uma hipotensão ortostática, aumenta o tempo de ação. Por exemplo, uma metformina de ação prolongada tem bem menos efeitos colaterais do que uma metformina de ação simples, tá? A biodisponibilidade é diferente, então os efeitos adversos reduzem, tá? Redução do uso indevido de medicamento. Estou falando isso, gente, pra você conversar com o idoso. Você fala, o que o senhor toma? Ele vai falar, eu tomo os remédios que o médico passou. Insista. O que mais? Qual que é a caixinha que o senhor tem em casa? O que mais que o senhor tem? E quando dá uma dor de cabeça? E quando dá uma dor nas costas? O que o senhor tem lá na sua casa? Porque ele tem vários medicamentos que ele acaba utilizando sem muitas vezes ter a necessidade de uso. Tá? Então é recomendação aqui orientar nesse sentido. Tá? E usar a tecnologia a favor do paciente. Se ele tiver o celular, se tiver um parente que tem o celular, baixa o aplicativo, aqueles aplicativos que avisam que você tem que tomar um remédio, que o paciente tem que tomar um remédio, para facilitar a adesão e seguir o tratamento correto, tá? Muitos pacientes idosos não seguem o tratamento adequado porque esquecem de tomar, porque não se lembram se tomaram, se não tomaram. Então, recomendações, dicas importantes para o paciente idoso. E por último, a gente vai chegar na parte da gestação, tá? Gestante, aguenta aí que tem mais um pedacinho ainda. No caso da gestante, gente, a gente fala sempre que existe 3 efeitos principais. O medo é em relação ao feto, em relação à mãe também, mas em relação ao dano que a gente pode trazer para o bebê. Se houver um efeito adverso de teratogênese causado pela medicação,
até o 20º dia, é tudo ou nada. Na maioria das vezes vai ocorrer um aborto. Então, às vezes um sangramento, a mulher nem vai perceber, ou talvez nem saber que estava grávida, e ela acaba perdendo o bebê. Então, medicações podem trazer esse efeito, esse risco também. Durante a fase do 20º ao número 56, ao dia 56, depois da fecundação, o risco é de má formação, de teratogênese. Então, há um risco grande de teratogênese. E a partir do 2º, 3º trimestre, a má formação física, ela normalmente não é tão provável, ela é mais improvável. Mas ocorre alterações do crescimento, do desenvolvimento dos tecidos, tá? Dos órgãos, dos tecidos que o paciente está, que a paciente ou que o bebê está desenvolvendo, tá? Então, essa alteração, ela pode ser prejudicial porque vai ter uma má formação fisiológica, tá? E isso pode ser extremamente ruim para o bebê, né? Por exemplo, um antipertensivo. O antipertensivo, o inibidor da ECA, ele pode trazer uma má formação do sistema renina-angiotensina. Então, não daria para usar um antipertensivo numa gestante, porque ele pode trazer essa complicação. E aí eu vou colocar alguns itens aqui, tá? Normal, tá? A gestante, ela vai ter um aumento do comprimento, da largura do volume e da altura do arco plantar. Então o pé vai ficar aquele pezinho de pão, bem bonito, é normal. A frouxidão dos ligamentos por causa do hormônio, progesterona, estrogênio, o próprio cortisol e a relaxina. Isso faz com que ela tenha uma mobilidade articular maior. E a retenção de líquido, mais ou menos 80% das gestantes sofrem com retenção hídrica nas últimas 8 semanas gestacionais. Porém, a gente sempre lembra que retenção hídrica não significa inchaço de rosto ou de membro superior. Essa retenção hídrica ela é mais periférica, principalmente de membro inferior, tornozelo, as pernas, se ela ficar muito tempo de pé, em local muito quente, tudo isso ela tem que evitar, colocar os pezinhos para cima, melhorar o retorno venoso. Se começar a aparecer inchaço de rosto ou de membro superior, rapidamente encaminha para atendimento médico, que pode estar relacionado às lesões mais agressivas da pressão arterial. Ok? Vamos lá, coloco uma recomendação aqui, tá? O uso do anti-inflamatório. Praticamente todos os anti-inflamatórios, eles são nível B no início da gestação, principalmente no final da gestação, eles são extremamente contraindicados, porque eles atrapalham o trabalho de parto. A S, nimesulida, não devem ser usados de forma alguma, porque alteram a produção do líquido amniótico, alteram o funcionamento, né, desse processo do trabalho de parto. E aí a gente fica restritamente preso ao paracetamol e ao ibuprofeno. Lembrando que mesmo assim o ibuprofeno pode ser prejudicial porque ele pode aumentar a chance de fechamento do ducto arterial. Mas se for necessário, de todos eles, é um dos mais seguros em relação à utilização de um anti-inflamatório, não de um só analgésico. Se fosse só analgésico, ficaria com paracetamol como alternativa terapêutica. Não estou falando nada de fora, de diferente, porque acho que todo mundo sabe disso, tá? Mas as recomendações são essas. Gente, glicocorticoide, dependendo da situação clínica, o glicocorticoide talvez seja mais seguro do que o uso do anti-inflamatório, do AINE comum. Então, muitas vezes, o paciente vai fazer o uso do glicocorticoide, vai ter necessidade do uso, por exemplo, em quadros clínicos de crises de enxaqueca, e o médico vai optar por usar uma dexametasona. Mas eu queria trazer o glicocorticoide aqui, tá? Para aquelas pacientes que precisam fazer o uso do glicocorticoide como efeito surfactante, para melhorar o quadro respiratório, melhorar a respiração, ou melhorar o desenvolvimento do pulmão, para o bebê nascer sem complicações ou com menos chance de complicações respiratórias. O glicocorticoide usado é a betametasona, porque ele tem uma taxa de penetração maior nesse tecido, ele tem um efeito surfactante e ele melhora e diminui, tá, o risco de bebês prematuros desenvolver doença respiratória neonatal. Só que esse tratamento ele tem que ser feito 7 dias antes do parto. Então não adianta o médico passar 1 mês antes, 2 meses, não, ele tem que ser feito 7 dias antes, que é quando tem efetividade, tá?
Grávidas que usam glicorticoides precisam necessariamente fazer suplementação com cálcio e vitamina D. É aconselhável, tá? Principalmente se a paciente precisar, por alguma doença reumática, usar glicorticoide por mais de 2 semanas. Ela faz suplementação com cálcio e vitamina D para evitar outras complicações. E de certa forma o mais seguro é glicorticoide inalatório, caso seja necessário para algum problema respiratório que a grávida apresente, por exemplo, asma, tá? Apesar que diminui os sinais e sintomas da asma durante a gestação por causa do efeito broncodilatador de alguns hormônios que são produzidos. Outras coisas, recomendações, glicorticoide no início no primeiro trimestre causam malformações orofaciais. Então fica aí a dica e não é recomendado. Ah, mas é necessário porque a paciente está com lúpus, está com doença inflamatória, está com alguma doença reumática, ela tem que usar. Se usar, suplementação de cálcio e vitamina D. E aquele glicorticoide, que é a betametasona, a Celestone Soluspan, ela pode ser usada? Sim, mas nos 7 dias antes do parto, beleza? Vou falar um pouquinho de vômito. Vou colocar aqui algumas recomendações. Lembrando que o vômito é muito frequente na gestante, principalmente entre a 8ª e a 12ª semana. E diminui quando se aproxima da 16ª, 18ª semana. É normal diminuir, mas 5% das mulheres vão ter sintomas de náusea e vômito durante toda a gestação. 8ª, 12ª semana é a hora pior do vômito. Mas esse vômito é causado pelo sistema hormonal, estrógeno, progesterona, que altera esse funcionamento e já gera esse estímulo do vômito. E nesse caso vem uma dica legal, tá? Deixa eu ver se alguém mandou dúvidas aqui, tá? Como ficou a questão do Vonal para enjoo em gestante? Foi algo polêmico, não vi mais nada relacionado. David, é o seguinte, o Vonal não é recomendado, a gente ainda não tem uma margem de estudo com segurança, apesar de alguns estudos falarem que não tem perigo. Eu particularmente não recomendo porque não tenho garantias ainda, não vi nenhum estudo grande que fala, não, pode usar tranquilamente, não tem problema nenhum. Então, vou até colocar o que é recomendado, o que seria a conduta de uso do medicamento para náusea e vômito. O mais seguro é doxilamina com piridoxina. Piridoxina é a vitamina B6 e ela ajuda no processo metabólico do sistema hepático, reduzindo toxinas e melhora os sinais clínicos de náusea e vômito, tá? Então, doxilamina com piridoxina. A família dos antihistamínicos tem uma margem de segurança boa, com prescrição médica, o Meclin, que é a meclizina, e o dimendrinato, Dramin B6, ele pode ser alternativa terapêutica também para reduzir náusea e vômito da gestação, ok? São alternativas interessantes. O Doncetrona, apesar de alguns estudos falar que não tem, a gente tem poucas evidências ainda. Prometazina, tá? Apesar de não ter má formação, a gente também não recomenda porque ela causa sedação, ela tem um efeito colateral mais intenso. Então eu queria colocar aqui a possibilidade terapêutica da doxilamina com piridoxina e a prescrição médica do Meclin, do Dramin como alternativas. O gengibre é uma opção não farmacológica que pode ser usado nas cápsulas de 250 mg ou até em formulações de chá para diminuir esse efeito colateral. E aí eu vou colocar mais algumas recomendações não farmacológicas, tá? Para diminuir o vômito na gestação. Uma recomendação é chupar gelo. Gelo engana o sistema gustativo e diminui esses sinais e sintomas de náusea e vômito, tá? Recomendação da avó, ok? Orientar que a grávida não pode comer muito de uma vez, tem que comer mais fracionado. Evitar frituras, alimentos gordurosos, com odores fortes, né? Isso é muito temperado. Preferir alimentos mais sólidos e que tenham mais carboidrato. Aumentar a ingestão de líquido, tá? Preferencialmente gelado, como eu falei, o gelo é uma alternativa, ajuda, tá? E não deitar após as refeições, ok? Então, chupar gelo é uma alternativa para náusea e vômito. E aí a terapêutica farmacológica eu coloquei para vocês aqui. Meclizina, dimendrinato, doxilamina com piridoxina de 6 em 6 horas para controlar essas náuseas e vômitos, tá?
Primeira linha é doxalamina com piridoxina, terapia de primeira linha, pode ser 2 comprimidos ao deitar e 1 pela manhã e 1 à tarde. Então até 4 comprimidos ao dia. 2 para deitar, 1 de manhã e 1 à tarde para controlar náusea e vômito nesse caso, ok? Redução gradual, tá? Para evitar a aparência de novos sintomas. E dimedrinato com piridoxina pode ser usado até de 4 em 4 horas, sempre com orientação, sempre com prescrição e acompanhamento do médico, do ginecologista que está acompanhando essa paciente. Beleza? Tá? Metoclopramida ou dacetrona, risco maior de teratogenicidade ou de outras complicações, eles não são tão indicados somente quando você não tem respostas efetivas com os outros fármacos que a gente falou. Se não funcionam os outros, aí seria uma alternativa, beleza? O que mais? A queimação e azia. Essa é relacionada muito ao desenvolvimento do útero, do feto, esse aumento da anatomia, né, da estrutura do útero, aumento anatômico realmente, aumenta a pressão intraabdominal, e esse aumento da pressão intraabdominal altera o trânsito gastrointestinal e causa normalmente dores, queimação, refluxo durante a gestação. 50% das gestantes, tá? Elas apresentam essas alterações durante a gestação, elas têm esses sinais de queimação e de azia, beleza? E aí, vamos lá, conduta, tá? Conduta clínica, ok? Conduta importante aqui na história, tá? Essa seria uma orientação clínica geral, deixa eu só ajustar aqui, que vale para todas as gestantes aí. Primeiro, aquela recomendação que a gente já citou, né? Evitar comida gordurosa, evitar muita comida de uma vez, também pode piorar a queimação. Comer de forma mais frequente, com pequenas quantidades, líquido gelado, durante a crise de azia, líquido gelado ajuda, tá? Evitar deitar logo após as refeições e aumentar a cabeceira da cama, 15 centímetros ali, colocar 2 tijolinhos no pé da cama, eleva a cabeceira da cama, diminui também aquela azia durante a noite, diminui o refluxo, tá? Terapêutica medicamentosa, tá? O hidróxido de alumínio seria uma alternativa importante, lembrando que não é para usar simeticona na gestante, beleza? Então fica a dica aí, a orientação é de uso do hidróxido de alumínio ou em associação com hidróxido de magnésio. O hidróxido de alumínio é o mais seguro, mas pode ser associado com hidróxido de magnésio. Se ele for usado após a alimentação, ele tem uma duração de efeito de 3 horas. Se for usado em jejum, dura meia horinha só. Nunca usar bicarbonato, então hidróxido de alumínio com hidróxido de magnésio, pós as refeições para fazer mais efeito. Nunca usar bicarbonato, porque o bicarbonato tem um efeito rebote muito grande. Eu estou falando de bicarbonato, não é o pozinho do bicarbonato puro. É porque muita gente toma aqueles sais que tem bicarbonato. Sais de andro, gastrol, tem vários que tem bicarbonato lá. E aí você tem um efeito rebote muito intenso. A pessoa toma, diminui a acidez e logo em seguida ela volta a ter queimação. Então, uma alternativa seria isso. Inibidor de bomba, esquece, não é recomendado. Hidróxido de alumínio com hidróxido de magnésio poderia ser uma alternativa. Constipação intestinal, que também é uma coisa que afeta muito a gestante, beleza? Principalmente conforme o útero vai aumentando, a pressão intraabdominal aumenta, o intestino diminui o movimento e a grávida sofre com constipação, vai desenvolver hemorroida depois. Então todas essas alterações estão relacionadas ao desenvolvimento da gestação normal, beleza? Alimentos, e aí a recomendação não farmacológica é muito importante, então legumes, frutas, verduras que vão ajudar a melhorar o trânsito intestinal, com bastante água, com mamão, com ameixa, tomar bastante água, tá? Reguladores da função intestinal. Laxativo, qual seria o laxativo para a gestante, gente? Quem está no Instagram, acompanha aqui comigo. Laxativo para gestante, óleo mineral, poderia ser usado ao deitar, o famoso Nujol, que é a alternativa que pode ser usada na gestante. Nada de lactopurga, nada de Gutalax, nada de outros laxativos, chá de sene, nem pensar, tá? E agentes de formadores de massa, tipo psyllium. Formador de massa tem vários no mercado, o psyllium é um deles.
Olha na embalagem do Metamucil, vários deles aí que fabricam a base de psyllium. É um agente formador de massa. Lembrando que o formador de massa não é purgativo nem laxativo, ele é formador de massa. Ele ajuda a formar o bolo, tem que tomar bastante água para o trânsito intestinal ocorrer corretamente, beleza? Então fica a dica como alternativa terapêutica o formador de massa se ela não ingere tantos alimentos com fibra, beleza? Antihistamínicos, eu vou colocar os mais seguros, loratadina, cetrizina e clorofeniramina, tá? E descongestionante não deve ser usado principalmente no primeiro trimestre, então não é recomendado, tá? Lactulose não está na minha lista aqui, tá? Ela não entraria como alternativa, a não ser que venha com a prescrição médica. A Milian perguntou aqui para mim. A prescrição médica e a decisão é médica, ele pode pesar o risco e o benefício. Então, lactulose é muito interessante, aí eu vou dar uma recomendação. Para pacientes idosos, para pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, que são frágeis, que precisam de um medicamento para melhorar o trânsito intestinal, eu entraria com a lactulose porque ela pode fazer efeito nesse paciente sem que ele faça esforço na hora de evacuar. Então, o paciente que é hipertenso, paciente que não pode ficar fazendo esforço, por exemplo, o paciente que tem insuficiência cardíaca, ele tem um problema cardíaco sério, grave, ele não pode ficar fazendo esforço na hora de evacuar. Então, a lactulose entra aqui. Eu não coloquei ela na lista da gestante. Lá, gestante, formador de massa e mudanças alimentares, beleza? Antihistamínico, loratadina, cetrizina e clorofeniramina. Não usar descongestionante, ok? E na cefaleia, tá? Aí é um problema, porque anti-inflamatório não poderia ser empregado. A gente trabalha com a possibilidade do uso do paracetamol, mas tem pacientes que têm enxaqueca e durante a gestação desencadeiam crises de enxaqueca. Nenhum anti-enxaquecoso é recomendado, tá? Lembrando que a própria progesterona faz essa vasodilatação, tá? Também a paciente que não se alimenta adequadamente pode ter hipoglicemia, o calor, a fadiga pode piorar o quadro de dor de cabeça e a ansiedade por causa da proximidade do parto também aumenta a chance de cefaleia. Então é legal a gente citar isso, tá? Porque a conduta na dor de cabeça, ingerir bastante água, comer a cada 3 horas, evitar ambientes fechados, abafados, calor, tratamento analgésico com paracetamol de 750 de 6 em 6 horas, ou 500 de 6 em 6 horas, ou 750 de 8 em 8 horas. Qualquer outra medicação de enxaquecosa, ela é contraindicada. Então, Sumax, Naproxeno, Flancox, Naramig, não pode ser usado, retira da lista. E a recomendação seria de alternativas. Se a paciente tem enxaqueca, faz uma acupuntura, faz alguma atividade física que diminui a chance de desenvolver a crise. São recomendações não farmacológicas. Então, essa é a conduta na cefaleia, ok? Check-up da gestante. Vou mostrar aqui quem está comigo na aula até agora, merece conhecer um pouquinho mais. Aguentou aqui a nossa fala até agora. E aí eu vou mostrar para vocês, eu mostro sempre no sistema porque é mais prático, mas eu acho importantíssimo a gente ofertar o serviço farmacêutico de check-up da gestante. Então você está aqui no Instagram, você está me olhando agora aqui, farmacêutico precisa fazer esse tipo de serviço, gente. Oferte o check-up, por exemplo, da gestante. A gestante, se você é dono de farmácia, ela vai ser uma cliente fiel sua, ela vai comprar fralda, ela vai comprar um remédio para o filho, ela vai comprar um remédio para a família, ela vai comprar um remédio para ela vai ser uma cliente que é das mais interessantes de todas. Se você tem consultório, você vai acompanhar essa gestante, você vai acompanhar principalmente gestantes de risco, que tem hipertensão, que tem diabetes, a criança depois vou poder acompanhar também. Então eu coloco aqui o check-up da gestante. O que é o check-up da gestante? É a avaliação da idade gestacional, baseada, né, no primeiro, segundo, terceiro trimestre, data da última menstruação para a gente saber a data provável do parto, a avaliação das doenças que essa gestante pode ter, por exemplo, hipertensão, diabetes, obesidade, dislipidemia, asma, hipotiroidismo, tabagismo, hepatite, aonde você vai acompanhar e sinalizar se ela tem essas doenças ou outra patologia. No caso de gestantes hipertensas, ela precisa fazer um monitoramento frequente e lembrar que o valor de pressão arterial é diferente, o valor de referência muda, o valor de referência para a glicemia muda na gestante.
A glicemia do paciente normal é uma glicemia normal em jejum abaixo de 100. Na gestante muda o parâmetro de referência, beleza? Então você vai poder inserir aqui os valores de referência, tá? Valores da frequência cardíaca, a glicemia capilar, se ela estava em jejum, se ela estava no pós-prandial, 1 hora, 2 horas, porque tudo isso tem valor de referência específica para gestante. O estado nutricional, quanto que a sua paciente está ganhando de peso? Será que ela não está engordando de mais ou de menos? Também o estado nutricional é extremamente importante. Se eu colocar o peso aqui, a altura, a gente consegue ver o índice de massa corporal, consegue conhecer a idade gestacional e consegue saber se a paciente está dentro do ideal ou não, beleza? Vou preencher rapidamente aqui, vou colocar uma paciente do segundo trimestre, vou colocar que ela sabe a data da última menstruação, vou colocar uma data aqui, tá? Vou chutar aqui, tá? Ela tem hipertensão, tá? Ela tem diabetes? Não. Então, vou colocar aqui que ela está acima do peso, dislipidemia não, asma não, hipotireoidismo não, tabagismo não, hepatite não. Tô só preenchendo aqui para a gente ter as informações, beleza? Pressão arterial dela está 143 por 87. Frequência cardíaca está 102, tá? Glicemia capilar, tá? Vou colocar que ela não tem diabetes, tá? Sociedade Brasileira falar que não tem valor de referência. Vou colocar aqui que sim, aqui. Daí eu coloco o valor de referência que vai dar certo. 145 em jejum, ok? Peso dela tá com 87 quilos e a altura dela é 1,68, tá? Um IMC bem alto. 13 semanas e um dia de gestação. Tomou influenza, tomou hepatite. Eu não estou calculando certinho, tá? Vou colocar só a data da vacina aqui, só para a gente preencher, para vocês verem que legal que fica. E depois também fez a data da vacina aqui também, que ela tomou a vacina, tá? Aqui ele já está falando que ela está em obesidade, que a pressão arterial já está em estágio 1, tá? Que a glicemia está acima do ideal para essa paciente. Então já tem a idade gestacional, a data provável do parto, 19/9/2023. E além disso, né, depois que a gente insere, tá? Sim, pressão arterial, o paciente está pronto para aferição, sim, tá? Depois que a gente insere todas as informações, ele gera um relatório para a gente com esse perfil da gestação dessa paciente, descrevendo o período gestacional dela, tudo certinho, bem completo aqui, ó, com todas as informações, com o período gestacional. Olha, ela está com 13 semanas, período ideal para fazer ultrassonografia morfológica, primeiro trimestre para pesquisar cromossomopatias, doenças hipertensivas, restrição do crescimento fetal. Tudo aqui vem dessas informações e dá para ela acompanhar a gestação. Sinais de alerta, se a pressão está alta, se teve alteração na glicemia, se teve perca de líquido, sangramento. É muito bom para você orientar essa paciente, ela fazer o acompanhamento com você. Então eu coloco porque é um check-up que a gente tem que ofertar para o paciente. Tem que ter isso dentro do seu consultório, do seu serviço clínico. Check-up da gestante, beleza? E aí sim, a gente fecha, tá, o conteúdo de hoje. Bastante coisa, minha água acabou. E amanhã eu vou falar de serviços e consultório farmacêutico. Vou mostrar como implantar os serviços, como fazer o consultório e como fazer o serviço de casa, se você quiser fazer um home office. Então, eu vou mostrar essas informações amanhã. Queria que vocês estivessem aqui comigo também, para a gente poder fazer esse acompanhamento aqui, tá? Vou aparecer aqui, tá? Valor de glicemia para o idoso, tá? Independente da idade, é o mesmo valor do indivíduo adulto. Se ele não for diabético, abaixo de 100 em jejum. Se ele for diabético, se ele não estiver em jejum, abaixo de 140, que seria o valor de referência, tá? Para insônia, quem perguntou para insônia é o Raicildes, né? Que é para insônia para quem? Só me fala para quem, tá? Marília, contraindicado para grávida, tá? O Nelsoro. A Deide já respondeu. O antiácido seguro para gestante, tá? Tá. Aqui ela já perguntou. Só me fala que se é para insônia para gestante, você fala? Se for para gestante, não tem nenhuma droga que dá para usar.
tá? Infelizmente não tem opções terapêuticas para gestante. Alguma pergunta, gente? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Então, gestão clínica do paciente, consulta e prescrição farmacêutica do zero ao topo. Aula de hoje sobre crianças, idosos e gestantes, tá? E a aula voltada para a semana da consulta farmacêutica que termina amanhã. Então amanhã a gente encerra falando sobre serviços, consultório farmacêutico e implantação desses serviços dentro do consultório, rentabilidade, quanto custa, quanto vale, quanto que você pode arrecadar dentro dos seus serviços farmacêuticos também para mudar esse perfil, para trabalhar com os pacientes idosos, com criança, com gestante, com todo o perfil de paciente. Obrigado quem está aqui comigo até agora, tá? Eu vou encerrar aqui a aula. Se alguém quiser mandar Professor, pergunta, pode falar. Tem aonde a gente encontrar essa tabela para a gente ver se a gente tem diabetes ou não? Como valor de referência, tem no site da Sociedade Brasileira de Diabetes, de endocrinologia ou de diabetes, ele vem a tabelinha lá, bem facinho. E aí tem lá o valor. Mas assim, basicamente é o seguinte, se você quer fazer uma glicemia de jejum, tá? E ela estiver acima de 100, tem que monitorar, porque pode ser que você se torne diabético nos próximos meses. Beleza? Tá. Então, acima de 100 já é um valor significativo se você estiver em jejum, ok? Não é diagnóstico, tá, gente? Diagnóstico é médico, mas essa é uma recomendação. O Romero diz que faz o check-up da gestante. Ótima renda, uma ótima opção para você implantar dentro dos serviços farmacêuticos. Valeu, gente. Obrigado. Eu vou fazer amanhã já. Perfeito, perfeito. Vou mandar para vocês também essa aula, tá, gente? E aí eu trago para vocês. O Instagram, o arroba, é consulta.farma. Consulta.farma. Segue a gente lá no Instagram, que a gente está batendo aí os quase 21 mil aí. Beleza? E quase todo dia a gente faz postagens bem legais lá. Então, obrigado. Amanhã eu quero que você esteja aqui comigo de novo, tá? Até a noite. A aula de ontem, Deide, tá dentro do nosso grupo do WhatsApp, tá? Quem não assistiu, tá lá o link e vai poder acessar a aula de ontem também, beleza? Então, tô encerrando aqui. Obrigadão, gente. Até mais. Até mais, professor. Até amanhã. Valeu. Encerrando aqui no Instagram também. Valeu, gente. Até mais.